Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre leitura de causo. Acompanhe aqui comigo. Bom, o que será que é um causo? Vocês lembram o que é esse gênero textual? Já ouviram falar? Já leram? Já ouviram alguém contando um causo? Talvez? Vamos ver? Observe aqui comigo. Primeiramente, em relação ao gênero textual, ele é um texto que surgiu do texto oral. Então, as pessoas contavam histórias uns para os outros. Depois de um tempo, algumas pessoas, alguns autores decidiram passar isso para alguns livros, então para a forma escrita. Então, hoje nós já encontramos alguns livros literários de causos, certo? Então, observe lá, durante séculos, muitos séculos, então as histórias eram contadas apenas de forma falada, e elas iam se modificando um pouquinho, porque não havia como manter exatamente todas as informações somente ouvindo. Então, como será que era? Mais ou menos assim. Então, quando não tinha a forma escrita, isso era um pouquinho difícil. As pessoas acabavam assim invertendo alguma coisa ou trocando coisas de lugar na história, acabava ficando um pouquinho engraçado, mas isso realmente acontecia, Então, olha lá, muitas dessas histórias tinham como objetivo entreter. Então, o que é entreter? É algo que nós fazemos para passar o tempo, que provoca entretenimento, para divertir, também transmitir valores sociais, como o respeito, por exemplo, ensinar as pessoas a respeitar os pais, os colegas, os professores, assim por diante. Também conservam valores da sociedade em que aquelas pessoas vivem. Por exemplo, se ela vive numa cidade ali, pequena, com certas culturas, então essas histórias sim transmitem então também essas culturas, beleza? Os causos, como já foi falado, eles foram escritos para serem contados originalmente. Depois eles adquiriram a forma escrita, certo? Preservam então, por consequência disso, algumas marcas da oralidade, porque eles surgiram na forma oral. E na forma oral nós sabemos que nós não usamos sempre a linguagem de uma forma padrão. Muitas vezes nós acabamos cometendo alguns desvios. Não marcamos um S no final da palavra, não marcamos um R, ou usamos uma palavra fora do dicionário, coisas assim, certo? O texto ele é transcrito. O que é transcrito? Ele passa do oral para a forma escrita, certo? Então, por isso ele vai ter algumas diferenças. Então, da parte que era oral para a parte que agora vira a parte escrita, certo? Então, nesse caso aqui do texto oral, não há aquela preocupação com ortografia, concordância, questões de regras, de número, gênero, e também tem aquela questão dos sotaques que podem ser diferentes uns dos outros, certo? Como que é o texto oral? Então, algumas características do texto oral. É mais fluido, variável, Depende muito do contexto que as pessoas estão inseridas, Utiliza gírias, palavras pouco formais, faz uso de modismos, neologismos, que são aquelas palavras que são criadas e ainda não constam do dicionário, ou não são palavras que vão estar no dicionário também. Então, isso pode acontecer. Contrações, clichês, onomatopeias. E no texto escrito, que características que nós observamos? Observamos que ele é mais planejado, bem estruturado, predominam palavras da norma padrão, certo? Há tempo de identificar problemas de concordância, existe uma preocupação maior do leitor, compreender aquela situação, E a compreensão da mensagem ocorre pelo uso correto de pontuação, certo? Acentuação e também de outros sinais gráficos, beleza? Então, nesse vídeo nós falamos sobre leitura de causo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.